Há um inimigo que você leva para todos os lugares. Ele senta ao seu lado, no silêncio do carro, depois de um dia difícil. Sussurra no seu ouvido quando você está prestes a tomar uma decisão importante. Ele se alimenta dos seus medos e se disfarça de lógica, de realismo, às vezes até de cuidado. Esta não é uma história sobre um vilão lá fora. Esta é a história da noite em que eu quase me perdi e descobri que o verdadeiro inimigo já estava dentro de casa. Fique até o final, porque o que você vai entender sobre si mesmo pode ser a chave para desarmar a sabotagem que, talvez sem perceber, você mesmo autorizou. Léo não chorava. Há anos que as lágrimas não vinham. Elas haviam sido substituídas por um peso, um silêncio pesado que ele carregava nos ombros e no peito, como se sempre estivesse subindo uma escada interminável. Naquele dia, porém, o silêncio tinha um zumbido, um ruído de fundo agudo e insistente, feito de pensamentos em loop. Você não é bom o suficiente. Todos estão avançando. Só você está parado. Para que tentar de novo se você sabe como vai terminar? Ele conhecia essas vozes. Moravam com ele. Trabalhava como analista de sistemas, um mundo de lógica e códigos previsíveis, um refúgio irônico para a mente caótica que ele abrigava. Seu apartamento era minimalista, quase estéril, nada pendurado nas paredes. Nada que dissesse, alguém vive aqui. Era a metáfora perfeita de seu estado interior. Funcional, limpo e profundamente vazio. Ele se afastou da janela e seu olhar pousou sobre a mesa de trabalho. No meio de manuais e um laptop fechado, havia um envelope amarelo. Não era uma conta, era mais fino. Dentro, um convite, o casamento de sua irmã mais nova, Sofia. A data marcada em dourado parecia piscar, um farol irônico de uma felicidade que ele sentia incapaz de tocar. Sofia, com seu riso fácil. E ele, Léo, o irmão mais velho, o que tinha tanto potencial. O potencial, ele descobrira, era um fardo cruel quando você não consegue convertê-lo em nada tangível. O convite não era um convite, era um espelho. E no reflexo, ele não via um homem de 35 anos, via uma coleção de oportunidades perdidas. E então, a voz. Não uma voz audível, mas uma presença, uma entidade feita de pura narrativa negativa. Ela se materializou na quietude do apartamento. Olhe para você, ela começou, suave, quase compreensiva. Sofia está construindo uma vida, e você? Você está aqui, preso. O problema não é o mundo, Léo, é você. Você é a variável defeituosa na equação. Léo respirou fundo, um hábito automático que já não trazia alívio. Ele se sentou à mesa, as mãos pousadas sobre o convite, e começou o ritual noturno. Revisitar o passado. A memória veio nítida e cruel. A reunião, há 2 anos, quando seu chefe anunciou a promoção. Não para ele, mas para a colega ao lado. Você é brilhante tecnicamente, Léo, mas precisa se arriscar mais. Sair da zona de conforto, disseram. Ele tinha apenas acenado, concordado em silêncio, enquanto o inimigo sussurrava. Viu? Eles perceberam. Você é um robô. Só serve para o básico. Outra cena se sobrepôs. Ele terminando um namoro no telefone, ouvindo a confusão e a dor na voz dela, porque era mais fácil antecipar o fracasso do que lidar com a possibilidade real de ser feliz. Cada erro, cada porta que ele mesmo fechara por excesso de análise, por um perfeccionismo que paralisa. O inimigo não atacava com gritos. Ele oferecia verdades. Eram argumentos irrefutáveis, baseados em fatos. O inimigo era um advogado brilhante, e Léo, seu júri e juiz condenados. Foi nesse momento, no auge do auto-julgamento, que o telefone vibrou. Uma notificação, um anúncio. Reinvente sua carreira em 30 dias. Era spam, claro. Mas para a mente de Léo,
já intoxicada pela narrativa do inimigo. Aquilo foi isca. A voz sussurrou, agora com um tom quase de conluio. Veja, até os algoritmos sabem que você está atrasado. Está tudo errado. Precisa de uma solução radical. Precisa de uma saída. A palavra saída ecoou de forma diferente. Não uma saída criativa, uma saída final. O pensamento não veio como um clarão, mas como uma névoa fria que se instalou, e com ele uma calma aterrorizante. Era como se, após anos de luta, ele finalmente visse a única equação lógica. Se ele era o problema e o problema era insolúvel, então a remoção do problema era a solução. A lógica pura, desprovida do ruído da emoção. O inimigo sorria, satisfeito. Ele havia levado Léo ao limite do desespero e o vestiu com a capa da razão. Léo se levantou. Seus movimentos eram mecânicos, precisos. Abriu uma gaveta, tirou um caderno de anotações antigo. Na primeira página, há anos, ele havia escrito uma frase. A batalha mais importante é travada no silêncio da sua própria mente. Ele olhou para a frase e riu, um som seco e vazio. A batalha estava perdida. Ele era o campo de batalha, e o campo estava exausto. Rasgou a página lentamente. O som do papel se partindo foi anormalmente alto no silêncio. Era um ato simbólico pequeno, mas para ele, naquele momento, era o ato de rendição. O inimigo celebrava em silêncio. Antes que a gente mergulhe no momento crucial desta história, preciso fazer uma pausa. Se narrativas como essa, que vão fundo na ferida para encontrar a cura, fazem sentido para você, considere apoiar este canal. Sua inscrição e o toque no sininho são o que me permitem seguir trazendo essas jornadas à tona. É um voto de confiança de que valeu a pena chegar até aqui. Agora, voltemos a Léo, porque o ponto de virada está prestes a chegar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Léo decidiu que escreveria uma carta, uma última explicação lógica, limpa, sem emoção. Pegou uma caneta, mas ao tocar no papel em branco, algo estranho aconteceu. Sua mão, em vez de formar palavras, começou a desenhar, linhas curvas, caóticas, que se entrelaçavam. Não era um desenho, era um emaranhado. O caos exteriorizando o caos interior. Ele olhou para aquilo, perplexo, e então, de dentro do emaranhado de linhas, sua memória puxou uma imagem. Ele, com 10 anos, sentado no colo do avô em uma oficina. O avô, um relojoeiro, consertando um velho relógio de bolso. O menino Léo, fascinado, perguntou: Vô, como o senhor sabe qual peça está quebrada? O avô, sem levantar os olhos da lupa, disse: Não sei, neto. Primeiro, eu tenho que parar de olhar para o relógio como um problema. Tenho que ouvir o seu silêncio. Cada peça que não funciona tem um jeito único de não fazer som. O defeito fala pelo que ele impede que aconteça. A memória foi um raio, brevíssimo, mas suficiente para fazer a lógica da sua decisão final tremer. Ouvir o silêncio. O que o seu silêncio atual estava impedindo que acontecesse? Não era a vida, não ainda, era a possibilidade. O inimigo sentiu a fissura e atacou, mais forte. Sentimentalismo. Uma memória velha. Isso não muda os fatos, Léo. Os fatos são sólidos. Você é o problema. Léo fechou os olhos com força, tentando se agarrar à memória do avô, ao cheiro de óleo e metal. Mas ela escapava como fumaça. Foi então que o telefone tocou de verdade. Não uma notificação, num toque. Ele olhou. Era Sofia, sua irmã, a noiva do convite dourado. Por um longo momento, ele considerou não atender, deixar tocar até cair. Seria a prévia do que viria. Mas algo, um resquício de algo que não era medo nem lógica, o fez deslizar o dedo na tela. Alô? Sua voz soou rouca, de um outro mundo. Léo, finalmente! Tô ligando porque tive uma ideia maluca.
A voz de Sofia era um tsunami de vida. Era calorosa, cheia de uma energia que doía nos ouvidos de Léo. Para a entrada da igreja, que tal você tocar aquela música? Sabe, aquela que o vô sempre assobiava? Você ainda toca violão, né? Prometeu pro vô que ia aprender direito. Léo ficou mudo. O mundo exterior, real, com suas demandas absurdas e lindas, invadia sua fortaleza de isolamento. O avô, a música, a promessa. Ele não tocava violão há anos. O instrumento estava encostado no fundo do guarda-roupa. Outra promessa abandonada. Sofia, eu não sei se... Ah, para. Você sabe sim. O vô dizia que você tinha ouvido absoluto para o que importa. Olha, é só um pensamento, mas seria tão especial. Me diz que vai pensar, pelo menos. Ele não conseguia formar palavras. O inimigo trabalhava freneticamente. Diga não. É mais uma expectativa que você vai frustrar. É mais uma prova. Poupe-a da decepção. Mas os lábios de Léo, traidores, disseram: vou pensar, Sofia. Prometo. Maravilha. Te amo, irmão. Boa noite. A linha caiu. O silêncio que se seguiu era de outra natureza. Agora estava preenchido pelo eco de uma voz amorosa e por uma memória teimosa. Ouvido absoluto para o que importa. O que importava? Léo olhou para o papel com o emaranhado de linhas. Olhou para o convite. Olhou para a gaveta onde guardava o violão. Uma guerra colossal começou dentro dele. De um lado, o inimigo, com seu arsenal de fatos e lógica implacável. Do outro, o que era? Não era força, não era coragem. Era algo mais fraco, mais tênue, um fio de conexão, a lembrança do avô, o pedido da irmã. Eles não viam a variável defeituosa, eles viam Léo, apenas Léo. Talvez, pensou ele com um estremecimento, o inimigo estivesse errado. Talvez ele não fosse o problema. Talvez o problema fosse o inimigo. Foi a primeira vez que ele nomeou assim, o inimigo. Não era depressão, não era ansiedade, era um inimigo, uma entidade parasita. E se a solução não fosse se render ao inimigo, mas calá-lo? Como? A lógica não servia, pois o inimigo era mais lógico. A emoção pura era um campo minado. Então veio um pensamento revolucionário. A ação. Uma ação pequena, insignificante, que não fosse motivada pelo desejo de grandeza, mas pelo simples desejo de discordar, de dizer, com um gesto mudo, não acredito mais em você. Ele se levantou, caminhou até o guarda-roupa e tirou a velha capa de violão. Tirou o instrumento, estava empoeirado, uma corda frouxa. Sentou no chão da sala, sob a luz fraca da luminária de pé. Afinou as cordas, os ouvidos concentrados no som de cada uma. O inimigo gritava, que patético, um gesto vazio, isso não resolve seus problemas reais. Léo ignorou. Colocou os dedos no braço do violão, tentando se lembrar dos acordes daquela valsa antiga. Os dedos eram travados, desajeitados. O som saiu desafinado, quebrado, mas algo aconteceu. O ato físico de tentar, de focar no tato das cordas, no posicionamento dos dedos, criou um ponto de concentração. Por alguns segundos, o ruído mental parou. Houve um silêncio verdadeiro. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da atenção plena. Foi um instante fugaz, mas foi uma fresta de luz numa sala totalmente fechada. Léo respirou e tentou de novo, e de novo. Não para tocar perfeitamente, mas para se provar, naquele instante, que ele ainda podia escolher fazer algo que o inimigo considerava inútil. Era um ato de rebelião microscópica. A noite avançou. Ele não tocou uma música. Tocou fragmentos, notas soltas. Mas a cada nota, a cada pequena vitória sobre o esquecimento dos dedos, o inimigo perdia um pouco do seu território. A narrativa catastrófica não conseguia se sustentar enquanto Léo estava ocupado em fazer um acorde.
Dó maior soar limpo. A grande revelação não foi um insight filosófico, foi uma experiência sensorial. O inimigo só tem poder absoluto quando você para de agir e se entrega ao mundo paralelo dos pensamentos. A ação, por mais ínfima, o traz de volta ao mundo real. Ao amanhecer, Léo ainda estava no chão. Os olhos ardiam de cansaço, os dedos latejavam. Havia um copo de água ao seu lado e o convite para o casamento, agora com um pequeno risco de caneta ao lado da data. Ele não tinha tomado uma grande decisão sobre o futuro, não tinha resolvido seus problemas, mas algo fundamental havia mudado. Ele havia identificado o inimigo e, ao identificá-lo, separou-se dele. Já não era "eu sou um fracasso", era "há um pensamento em mim que diz que sou um fracasso, e esse pensamento é meu inimigo". A distância, mínima que fosse, era tudo. Ele guardou o violão, não no fundo do guarda-roupa, mas encostado ao lado da cama. Pegou o convite e o pregou na porta da geladeira, por cima daquele vazio branco. Eram gestos, pequenos, quase ridículos, mas eram bandeiras plantadas em seu próprio território, reconquistados centímetro a centímetro. A carta de despedida, o papel com o emaranhado, foram amassados e jogados no lixo. O inimigo, derrotado naquela batalha noturna, não desapareceu. No dia seguinte, ele voltou a sussurrar, mas agora Léo tinha uma arma, a lembrança física dos dedos doloridos no violão. Tinha uma evidência concreta de que havia desobedecido. E podia fazer de novo. E é aqui que eu quero falar diretamente com você. A história do Léo não é sobre um milagre da noite para o dia. É sobre identificar o padrão. O inimigo se alimenta da imobilidade. Ele te paralisa com a análise infinita, com o replay dos fracassos, com a projeção de catástrofes futuras. Sua única defesa verdadeira é uma ação, por menor que seja, que quebre esse estado. Pode ser arrumar a cama quando tudo pede para ficar deitado. Pode ser escrever um parágrafo. Pode ser, como Léo, tentar tocar um acorde. O gesto em si é irrelevante. O que importa é o recado que você manda para sua própria mente. Eu ainda estou no comando aqui. Se essa história tocou em algo familiar dentro de você, se você reconhece a voz desse inimigo sorrateiro, me diga nos comentários: o inimigo perdeu hoje. Ou simplesmente compartilhe qual seria sua pequena ação de rebeldia. Não subestime o poder dessa troca. Saber que não estamos sozinhos nessa batalha silenciosa tira o poder do isolamento que o inimigo tanto ama. Cada comentário é um farol para alguém que pode estar na sua própria noite escura. A jornada de volta para si mesmo começa com um único passo, um único acorde, um único não dito àquela voz. O que o seu vai ser?